Oi, gente! Meu nome é Karina Vargas e eu faço faculdade de Direito lá na Unigrande Dourados, não moro lá. E esse é meu primeiro vídeo aqui nesse canal e eu vim falar sobre a minha experiência como estudante de Direito. Eu tô indo agora pro segundo semestre depois das férias. E como eu já fiz um semestre, acho que eu posso falar um pouquinho como foi a minha experiência, como eu resolvi chegar na faculdade de Direito. Não era a minha primeira opção, faculdade de Direito. Então, direito se tornou uma opção na minha vida, porque eu até, no começo do ano passado, eu queria fazer alguma coisa relacionada a exatas e não a humanas. Inclusive, eu fazia curso de automação industrial pelo Senai, e a minha intenção era fazer engenharia mecatrônica. O que não deu muito certo, né? Porque acabei caindo em direito, mas foi porque um professor meu, eu tinha organizado uma festa de uma amiga minha, surpresa, uma festinha, com outros amigos meus. E nisso eu ainda tava no terceiro ano, né? Aí um dos meus professores do curso, eu tinha um trabalho com ele. E eu acabei esquecendo de estudar pro trabalho dele, que era naquele dia. Então eu peguei pra ler no carro e quando eu cheguei lá, até meu grupo apresentar. E daí, apresentei super bem, super desenvolvi, né? E meu professor olhou pra mim e falou, tipo, que eu tinha ido muito bem, que de certo eu estudei bastante pro trabalho, que eu não tentava faculdade pro lado de humanas, porque eu me comunicava muito bem, eu ia ver que exatas, engenharia não era tudo isso. E daí eu comecei a pesquisar um pouco, né, e ver. E no fim acabou que, quando eu fui fazer meus vestibulares, a minha primeira opção foi direito. Alguns foi psicologia, na Unigran foi direito e psicologia. E na geral foi direito e não era exatamente biologia, mas era algo relacionado. Acabou que eu nem acabei concluindo aquele curso que eu comecei de automação. Eu tive alguns problemas com a instituição e eu estudava o integral na escola, porque minha escola foi um dos projetos da escola integral que tá rolando por aí. Então, a minha cidade, minha escola, foi uma das escolas que acabou virando integral, então a gente teve N coisas que acabou fazendo não fazer o curso e acabar trancando. Eu fazer o curso junto com meu pai, ele também acabou parando. E hoje eu tô aqui, concluído o meu semestre de Direito, meu primeiro semestre. Eu vou mostrar um pouco dos livros, né? Então, eu separei em duas pilhas, que são os livros que a gente precisa exatamente no primeiro semestre, e alguns outros livros de apoio, algum livro que caloura de direito sempre compra, né? Então, tipo, o que é muito importante no primeiro semestre para qualquer aluno de direito é uma Constituição. A minha é comentada, é de 2018. Super indico essa Constituição, até se vocês quiserem, onde eu comprei tudo, eu vou deixar um link lá na descrição. É um Código Civil, porque normalmente todas as faculdades, a única matéria específica que a gente vai ter é civil, até porque civil tem todos os semestres, são faculdade de Direito tem 10 semestres e Direito Civil tá nos 10. Então é bom você se conciliar com o direito civil, porque você vai ver muito. E o meu professor, pelo menos, eu não sei a faculdade, se vocês forem fazer, se eles vão trabalhar com alguma doutrina, mas meu professor de civil, ele trabalha com essa doutrina aqui, que é Direito Civil Brasileiro, o parte geral 1, que é de Carlos Roberto Gonçalves. E é uma doutrina muito boa, até anotei aqui várias coisinhas. Eu tenho várias coisinhas, eu vou fazer vídeo sobre os resumos, sobre as minhas anotações, porque eu tenho 5 matérias no primeiro semestre, que é Direito Civil 1, Teoria Geral do Estado 1, Introdução ao Estudo de Direito, Linguagem de Argumentação e História do Direito. É claro que tem as outras doutrinas, mas eu acabei me pegando só na doutrina de civil pelo pequeno fato que eu não fui tão bem na P1 de civil, até porque foi a minha primeira prova. Eu fui mal pra caramba. E eu tô até sem minha prova aqui, porque eu emprestei pra uma amiga minha.
Eu fui bem mal na primeira prova, então eu acabei comprando a doutrina, mas as outras matérias eu entendi super de boa e passei sem nenhum problema. Com os outros livros que são super importantes e foi recomendação não só de meus professores, mas de algum amigo do meu pai que é advogado, é O Príncipe. Caiu na minha prova de história, de direito, eu acho, O Príncipe. A gente estuda bastante sobre ele. O Contrato Social, que também a gente vê em história de direito, em Direito Geral do Estado. É muito bom esse livro. Direito Civil, curso completo, é de alguns anos atrás, mas eu também fiz algumas anotações, que também tinha alguns conteúdos de prova. E ele não é tão bom quanto o do Carlos, mas é bom pra entender algumas coisas. E aqui, tipo, também tem um pouco de tudo. Ele não é que nem a parte geral, aqui ele tem tudinho resumido. E esse livro, e esse eu comprei, não sei do que foi lá, ele tava em promoção, então eu comprei, que é de Direito Penal e Civil, que é como aplicar as penas. E em cima, né, como você fazer uma petição para um processo, essas coisas, é bem legalzinho. Então, esse aqui é aquele que eu falei de direito civil aplicado. Você vem aqui no sumário, procura sobre qual que é a petição, alguma coisa aqui. E aqui, ó, ação de cobrança. Aí vai ensinar você a fazer tudo aqui certinho, como você faz tudo, entendeu? Achei que poderia ser muito útil para trabalhos futuros. E esses aqui, como eu mostrei, o contrato social, o príncipe, direito civil e o penal. São livrinhos que eu comprei super baratinhos quando foi sebos lá na minha faculdade. Esses dois são novos, esses dois nem tanto. Esse que eu comprei pelo site. Esses dois, três. Assim, minha experiência como a faculdade. Eu gostei muito da faculdade que eu tô, não tenho nada a reclamar. Porém, eu tive alguns problemas, principalmente em civil, que foi minha primeira prova, ainda estava despreparada. Primeira matéria específica, imagina. Você fica um pouco assim, perturbada. Mas eu consegui me ajeitar bastante, tô indo muito bem. Eu ainda não concluí, eu tenho mais uma prova amanhã, inclusive de civil. Mas fora isso, fui indo, uou, mil maravilhas em direito. Passei em praticamente todas as matérias que você saiu a nota até agora, que saiu a nota de 4, falta. Um pouco diferente da escola, você tem que estudar mais, logicamente. Eu sempre fui muito bem na escola, então minha primeira prova, que foi de civil, que a primeira nota que eu tirei ia, tipo, ia média 7. Então, eu me assustei bastante com a minha primeira nota. Acho que é porque eu estava despreparada, não sabia como estudar direito para faculdade. E que fui aprendendo um pouco com o tempo, depois eu fui indo bem. Algumas outras matérias, tipo linguagem, argumentação, história, coisas assim que eu estava mais familiarizada, até porque tem um pouco do que a gente estuda na escola, mas é para um ponto um pouco mais específico. Mas, tipo, linguagem de argumentação dá pra você aproveitar muitas regrinhas que você aprende na escola, em história do direito. A gente vai falar sobre algumas revoluções, alguma coisa que a gente também viu na escola. E eu sempre me interessei por história, então pra mim foi, tipo, super de boa. Ciências políticas e teoria geral do Estado. Também tive um pouquinho mais de complicação, que foi as duas matérias que eu tive mais complicação. Mas civil, com certeza, foi, assim, aquele desespero. E daí vai estar só tocando som aqui. Tudo bem, tá tudo correndo bem, tá tudo ótimo até agora. E eu me organizei, eu tenho a minha agenda de estudos, tenho meu fichário. Assim, eu fiz uma agenda só pra faculdade. E eu sempre fui essa de anotar, sabe? Tenho vários post-its. Eu comecei a usar meu fichário esse ano porque eu tinha meu fichário já fazia um tempo. E eu nunca tinha usado, até porque eu não tinha oportunidade. E as pessoas até reclamam que meu fichário é muito adulto. Então, gente, esse é meu fichário. Muito adulto, né? Tem matérias que tem mais conteúdo, tem matérias que tem menos. E o fichário foi muito bom pra mim, pelo fato que, tipo assim, se tinha um resumo de alguma matéria, alguma coisa que faltou. Então, tipo, tem super essa facilidade. Na introdução ao estudo de direito, eu tinha que fazer um trabalho, um seminário sobre maiorias. E eu fiz um resumo sobre maiorias, então eu coloquei o resumo ali no meio.
Aí quando eu fui estudar pra prova, que caiu questões sobre maiorias, eu tinha ali pra mim ler. Uma faculdade legal pra quem gosta de ler, porque temos que ler muito, a gente tem coisas assim, livros, bloquinhos de folha pra ler. Minha professora de introdução ao estudo de direito, na nossa primeira aula com ela, e a gente tinha tipo aula com ela na quarta e na quinta. Então, o texto que ela deu pra gente, pensa num texto chato, tipo, pra quem não é acostumado, eu tava quase dormindo. Toda vez que eu pegava o texto, dava vontade de dormir, dava sono. Que era um texto, tipo, aqueles textos bem maçantes, cheio de terminhos que você não conhece, que são os termos mais jurídicos, mais... Oh. E, sério, era muito chato. E, tipo, todos os meus colegas acharam a mesma coisa daquele texto, mas a gente venceu. E uma dica que os professores deram pra mim, e que você percebe ao passar do tempo, é que você, na faculdade, você tem que ser outra pessoa. Seus pensamentos, o que você acha que é certo ou errado. Lá dentro, você tem que ter um pensamento diferente. Você tem que ser uma pessoa que você não vai se abalar tanto com algumas coisas que você vai ouvir, ou com algumas leis. Por exemplo, você pode falar que aquela lei é totalmente não humana, que vai contra os direitos humanos, ou alguma coisa assim, mas você vai ter que estudar, porque tá lá, tá na lei. Você pode até vir protestar aqui fora depois sobre aquela lei, mas quando você estiver na faculdade ou estiver atuando como advogado, você vai ter que aplicar aquela lei, entendeu? A alimentação fica bem crítica na época da faculdade, porque é muito lanche. Quem mantém dieta desiste, principalmente quem mora longe, não dá tempo de almoçar. Acordo lá pelas 4h30, saio às 5 horas da minha cidade. E eu chego lá 7 e pouco, às vezes 7, às vezes 7 e pouco, dependendo da escala de ônibus, porque tem gente que vai pro Federal e pessoal que vai pra Nigra. Então, quando a semana do meu ônibus ir pra Federal, a gente acaba chegando quase 8 horas lá. Minhas aulas começam 8 horas. E eu chego aqui 2 horas da tarde, isso porque eu saio 11h30 da aula. O ônibus sai lá da minha faculdade às 11h50, mais ou menos, e eu chego na minha casa às 2 horas da tarde. Ah, e não se esquecendo que eu vou fazer um post lá no blog também, então talvez alguma coisa que eu ver depois na edição, coisa que a gente falar aqui, ou que eu não deixei muito claro, alguma outra curiosidade, eu vou deixar tudo lá no post. Gente, hoje já é terça-feira, eu comecei a gravar esse vídeo ontem, né? Cheguei em casa agora em pouco, almocei e eu fiz minha prova do exame de Civil 1 e tenho 24 horas pra sair a nota, então assim que sair a nota eu venho dizer pra vocês como que foi minha experiência com esse exame. Gente, acabei de fazer a lista de tudo, quase tudo praticamente, do valor total que eu gastei só nesse primeiro semestre. R$ 7.309,64. Isso contando com mensalidades da faculdade do ônibus, com os livros que eu comprei, com os congressos e com minhas subs. Sem contar a alimentação e a Xerox. Então, se vocês gostaram da minha experiência com a faculdade, não esqueça de deixar seu like e se inscrever, deixar a sua crítica positiva ou construtiva, ideias ou o que você quer ver aqui, que a gente vai trabalhando junto e vai dando certo, não é mesmo? E é isso, até o próximo vídeo e que eu espero ser muito em breve. Ainda vou montar a agenda pra ver como que vai funcionar tudo isso, mas a gente vai levando, gente. Não se esqueça de ficar ligadinhos aí que a gente aparece daqui a pouquinho.